Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Falando sobre a igreja em Sardes. Sardes, na Turquia. Esta cidade, de onde foi descoberta foi descoberto o ouro e a prata, e ali nesta cidade começaram-se o fabrico de moedas. Enfim, foi uma cidade histórica. Mas o que nos interessa realmente é que ali estava a Igreja de Deus. É interessante que, ao estudarmos as 7 igrejas da Ásia, além de tantas lições que a gente descobre, que a gente aprende, a gente nota que existiam igrejas de várias qualificações. Basta pensar que a última, que é a igreja em Laodiceia, ela tinha uma qualificação tão péssima que o Senhor Jesus a qualificou de morna e advertiu: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas por quê? Por que estamos dizendo estas palavras logo na introdução? Para aprendermos o que quer dizer a palavra igreja. Ao voltarmos para o início do Novo Testamento, Mateus 16, 18, Jesus, que estava vivendo uma fase crítica em seu ministério. Fase crítica porque os judeus, o seu povo, estava rejeitando a sua pregação, se opondo de maneira tenaz ao que Jesus pregava, ensinava e os milagres que ele fazia. Então, ele anunciou aos discípulos: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Bem, é a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. Mas igreja, esse termo que vem do grego eclésia, não foi algo que surgiu entre os cristãos. Não foi algo que Jesus criou, anunciou que ia criar
ali pela primeira vez. Eclésia, que é um termo grego, era um tipo de reunião que os gregos faziam, uma reunião, digamos assim, tipo de uma câmara das autoridades, dos representantes das cidades, que eles reuniam do lado de fora, isto é, do lado de fora, ou seja, separado do público, separado do povo. Então, ali, ou dali, surgiu o nome igreja, no grego, eclésia, os chamados para fora. No cenário grego, eram os chamados para fora de entre o povo. Eram os chamados para um lugar secreto para discutir problemas relacionados com a cidade. Jesus, então, usando esta mesma linguagem, quando ele disse: edificarei a minha igreja, quando ele usa o possessivo, a minha igreja, era um paralelo, era uma figura do termo grego, mas era muito mais de que isso. Igreja, chamados para fora de quê? Para fora do mundo. O mundo físico, não. O mundo espiritual. Ele estava falando de algo, de um ajuntamento, de um organismo, que a igreja não é uma organização, mas é um organismo vivo. Ele estava falando que ia formar um grupo separado do pecado, separado dos costumes do mundo, costumes das crenças pagãs, e chamados para fora, porque ali haveria uma comunhão profunda, uma comunhão recíproca entre ele e os remidos, entre ele e aqueles que ele comprou com o seu sangue. Então, às vezes, falamos tanto em igreja, até usamos o termo errado, a minha igreja. Eu não tenho posse sobre igreja. Quem tem o direito de usar este termo é só Jesus. Porque a igreja foi comprada com o seu próprio sangue, tornando-se assim sua posse. E é estranho que logo no primeiro século
este ajuntamento, que quer dizer os chamados para fora, começou a mesclar-se com os de fora, a misturar-se com o mundo. Vejam só, a igreja em Sardes, a qualificação que Jesus deu a esta igreja: conheço as tuas obras, que tens nome de que és vivo e estás morto. Que lástima! Jesus estava falando com um grupo de mascarados, com um grupo de hipócritas. Mas, finalizando, será que ainda tem esse tipo de igreja hoje? Será que ainda tem esse tipo de igreja que tem uma aparência de grandeza na cidade? Tem templos suntuosos, tem tudo de fantasia, tudo de aparência, mas que para Deus não passa de um defunto. Para Deus não passa de algo que demonstra, descreve só aparência, mas não descreve vida. Nos próximos vídeos, nós iremos ver como que Jesus tratou esta igreja, lembrando-se que não importa, era uma igreja artificial, era uma igreja hipócrita, era uma igreja que tinha nome de que vive, mas estava morta. Não importa, era uma igreja. Veremos no próximo vídeo como que Jesus continuou tratando os irmãos em Sardes. Amém e amém.